Meus queridos e maravilhosos alunos, professores de volta para falar de um assunto maravilhoso com vocês, ciência de dados, ou data science. E agora vamos focar no ciclo de vida de ciência de dados. Vou explicar com riqueza de detalhes para vocês o que seria esse ciclo de vida. Vamos focar, meus queridos. Vamos focar. Primeiro passo que nós vamos ter que utilizar é a obtenção de dados. O que seria essa obtenção de dados, professor Gilvan? Ele preconiza a realização de tarefas de avaliação, seleção de dados primários, seus metadados a partir do processamento de arquivos de texto, do monitoramento de uma rede de sensores, de consultas à base de dados de sistemas legados e de dados oriundos da web, certo? Pode ser do Google, do Instagram, do Facebook. Eu tenho essas obtenções de dados. Depois da ingestão de dados, trata da transformação em carga de dados primários, advindo de fontes diferentes e formatos diversificados em uma base de dados centralizada. E esta etapa implica em organizar e representar os dados de modo a inserir os recursos pré-processados em um repositório de dados principal, mitigando os esforços futuros da geração de informação relevante. Então, nós temos a exploração de dados. Depois da ingestão de dados, nós temos a exploração de dados, que privilegia a execução de estudos preliminares para estabelecer as conjecturas iniciais acerca de dados disponibilizados em relação à informação requisitada. Neste sentido, vai estar a atividade importante para o estabelecimento do fluxo de trabalho, que é o workflow, definindo o roteiro de como se relacionar com dados primários, informações relevantes. Então, eu vou explorar. Eu vou ver esse fluxo de trabalho nesse sentido da atividade. Ou seja, eu vou pegar todo o tipo de informações. Depois que eu pego essas informações, meus caros, faço a definição de parâmetros. Passo intimamente ligado às escolhas necessárias para o emprego. Eu utilizo dos algoritmos de aprendizado da máquina, certo? Os algoritmos é uma linguagem, certo? De matemática que nós utilizamos para poder utilizar esses pontos, certo? De suma, hiper, mega importância para todos vocês entenderem, certo? Que pontos são esses? Por que são importantes, certo? Para esses pontos. Então, nessa atividade, por exemplo, você vai converter os dados de entrada conforme requisito de manipulação do algoritmo. Vai transformar os dados de saída de modo a refletir uma saída legível aos seres humanos. Vai estabelecer intervalo de parâmetros de entrada. Vai definir os critérios de parada do algoritmo. O nível de confiabilidade. Deu para entender? Muricy das Portelas, Parnaíba, Queimada Nova, Joca Marques. Então, nós temos que transformar esses dados em modo de refletir a saída, estabelecer os intervalos dos parâmetros. Depois, nós temos a implementação do mercado, a implementação do modelo, que os algoritmos de aprendizado da máquina vão estabelecer modelos a partir dos dados de entrada e saída, de maneira interativa. Isso envolve o emprego de estratégias importantes. Treinamento, teste, causas, resultados. Deve abstrair um modelo estaticamente melhor, representando características de dados. Dados utilizados. Então, temos a implementação do modelo. Essa implementação de modelo. Conseguiram compreender e entender esses pontos importantes?
para que vocês possam atingir os objetivos. Como é que eu atingo esses objetivos, professor Gilvan? Utilizando o ciclo de vida da ciência de dados. O ciclo de vida das ciências de dados. Certo? É importante esses pontos que eu estou colocando aqui para vocês. Então, a implementação do modelo é importante. A utilização do modelo, professor, uma vez estabelecido o modelo, pode se utilizar para inferir informações sobre os dados em ambiente de produção. Isso pode confirmar o poder da generalização do modelo e gerar informação relevante perante a situações do mundo real. Uma vez confirmado o poder dessa generalização, o modelo poderá empregar as tarefas. Nós temos as tomadas de decisões. Nas tarefas intensivas em conhecimento, mediante a combinação de resultado gerado pelo modelo na análise de dados com seu conhecimento especializado, o gestor ampara suas decisões tomadas. Uma parte fundamental nessa etapa é a customização da apresentação de dados e da visualização de dados através de relatórios e gráficos, respectivamente. Isso torna esses insights mais claros e convincentes, auxiliando as atividades cognitivas. Então, gente, vimos que existem as etapas e eu detalhei para vocês cada etapa. Qual a relação da ciência de dados com estatística? Tem, professor? O sistema solar seria a ciência de dados e um planeta seria a estatística. O sistema solar seria a ciência de dados completa e uma parte do nosso planeta seria a estatística. Então, gente, eu ia utilizar conjunto de métodos e teorias usados para analisar e modelar dados. A estatística não se preocupa em capturar e armazenar informações, por exemplo. Ela se preocupa a analisar e modelar dados, não se preocupa em capturar e armazenar informações. Então, a ciência de dados, ela utiliza a estatística, mas muito mais do que isso, ela também envolve a captura de armazenamento de informações. Elas podem utilizar algoritmos avançados de inteligência artificial, como eu falo para vocês, o subconjunto de machine learning, deep learning, elas utilizam e a mineração de dados. Então, gente, a estatística ela serve para quê? Por exemplo, tu tem uma determinada população. Então, tu pegas um terço dessa população. Um terço dessa população. Certo? Tu pegas um terço dessa população. Então, tu pega uma amostra. Uma amostra dessa população, ó. Através dessa amostra, você vai usar uma técnica de amostragem. Como assim, professor? Você vai utilizar uma técnica de amostragem para vocês utilizarem dentro. Vocês vão pegar uma técnica de amostragem que vocês vão utilizar dentro da estatística. Então, eu tenho uma população, por exemplo. Eu tenho, na estatística, eu quero descobrir ou ter mais ou menos ideia do comportamento do consumidor em relação a gostos, né? As pessoas têm um determinado gosto, determinada mania. Aqui o piauiense, o que ele mais gosta? De forró. O que o piauiense gosta? Ele gosta mais de pop, rock. O piauiense gosta mais de pagode. Então,
eu faço um levantamento. Só que a população piauiense é grande. Então, eu vou pegar uma pequena amostra. Nas eleições mesmo, gente. Se vocês observarem aí, foi pego 5 mil entrevistados. E desses 5 mil, qual a intenção de voto? É mais ou menos isso. A análise estatística é feita desta maneira. Certo? Para ver a intenção. É a mesma coisa que você faz. Você faz um levantamento, faz uma entrevista, e essa entrevista as pessoas vão responder. Qual o gosto? Quando você entra no hospital, Ketlin, naquele hospital tem assim, caixinha de sugestão ou críticas. Aqueles dados ali eu posso fazer levantamento também. Eu posso fazer um levantamento. Então, todos esses dados, meus queridos, tem como fazer esse levantamento e trabalhar esse levantamento para atingir os objetivos organizacionais. Deu para entender, compreender? Então, meus amores, estou mostrando para vocês pontos cruciais. Pontos que devem ser colocados para tomar decisão. Então, se eu tenho 56% da população piauiense gosta de forró, então eu devo investir em produtos que sejam voltados para a gente forrozeira. Entendeu? Então, são dados que eu vou analisar e modelar, mas esses dados estatísticos não viram informação. Ele não traz tanta informação. Você tem que capturar e armazenar a informação. Você tem uns dados brutos. Esses dados brutos você vai colocar em ordem, organizar. Vai fazer uma média aritmética. Um exemplo, gente, da estatística. Média, mediana, moda, desvio padrão. Todo esse assunto que a gente já trabalhou aqui em sala, já ouviu falar no ensino fundamental, no ensino médio. Acho que vocês já pagaram ou alguma disciplina que envolva média, moda. Por exemplo, na escola de vocês, eu tirei 8. E também tirei 8 na outra disciplina. Qual foi a média? 16 dividido para 2, que dá 8. Então, a média percentual dá tanto. Então, gente, nós temos na estatística a média, lembrando que a média ela pode ser dividida em média aritmética. Tem a média, nós temos a moda, nós temos a mediana, nós temos desvio padrão. Gente, nós temos muitos assuntos de estatística. Então, a ciência de dados com a estatística é uma ciência que trata da coleta, da análise, da interpretação, da apresentação de dados. Ela auxilia na tomada de decisões, mesmo sob condições de incerteza. Uma regra fundamental que devemos seguir é de que a estatística deve simplificar e não complicar a interpretação de dados. A estatística ela serve para isso, certo? Para simplificar. Então, você, meu caro aluno, futuro técnico em finanças, uma coisa que você tem que colocar na cabeça, a importância da ciência de dados. Você tem que colocar na cabeça da ciência de dados. Conseguiram compreender a importância desse contexto que estou trazendo aqui para vocês? São pontos cruciais, meus queridos. Cruciais.
que a gente não pode deixar de ver, analisar. Tranquilo? Então, meus amados alunos, então nós temos aí cursos que são oferecidos para você ser um cientista de dados. Trabalhar como cientista de dados. Entendeu? Por exemplo, gente, vocês acham que essas músicas atuais que estão tendo hoje, Ave Maria, não se faz música como antigamente. Vocês acham que as pessoas que trabalham com músicas, eles não sabem? Sabem. Tudo é feito um levantamento. Essas músicas chicletes, tem cara não sei o que à noite, tem não sei o que à noite. Essa música chiclete faz sucesso. É não sei o que à noite. Tem. Tudo isso daí é colocado, meus caros alunos. É colocado pontos cruciais. Certo? Então, meus amados alunos. Então, meus alunos, são pontos que a gente pensa que não tem um estudo. Tem. Quando você é lançado uma música, viu, Mauro Reis? Boa tarde, meu querido Mauro. Então, Mauro, essas músicas, tu diz assim, eita, não gosto dessas músicas. Essas músicas aí eu não boto fé, não. Mas as pessoas, os jovens gostam. Então eu tenho que vender o que os jovens gostam. Eu tenho que vender o que realmente os jovens gostam. Não vai ficar parado meu produto. Meu produto, o meu serviço vai ficar parado. Preciso eu preciso colocar Então, meus queridos alunos, conseguiram entender, compreender a importância destes pontos? Então, meus queridos, então nós temos Deu para entender? Mauro Reis, qual é a regra fundamental da estatística? Quanto maior a migração de atividades convencionais para a esfera digital, maior o fluxo de dados. 90% dos dados produzidos e armazenados atualmente são dos 2 últimos anos. E se duplica a cada ano. Para as empresas, governos, terceiro setor fazem parte do ecossistema, influenciando um grande volume de dados. Nós temos, gente, um grande volume. Os últimos anos duplica cada vez mais, os últimos anos. Então, a análise de dados, tradicionalmente, formulam questões e criam modelos de coleta de dados individuais para explicar tendências a partir de interpretação de dados para as tomadas de decisões. A ciência de dados, gente, está buscando conhecimento demandável a partir de um grande volume de dados para tomada de decisões e fazer previsões. Então, meus queridos,
como esse grande volume de dados, ele pode se dividir em dois tipos: estruturados e não estruturados. Mauro. Estruturados, dados são organizados de forma que são rapidamente recuperados. Não estruturados, um banco de dados que não contém todas as informações necessárias. Dados podem ser estatísticos, pode ser texto, pode ser vídeo, pode ser áudios. Então, hoje nós temos um grande. À medida que vai se passando, vai aumentando mais. E o acesso deles. Por isso, gente, que foi criado a Lei Geral de Proteção de Dados. LGPD. Então, Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, nós temos milhões de dados. Então, a ciência de dados ela virou um processo. Um processo, professor? Sim. Que tem vários passos. Vamos colocar 8 passos para vocês entenderem. Estabelecer questionamentos. Isso. Vamos imaginar o seguinte. Eu quero saber como é que está o comportamento do consumidor. Eu quero saber como é que está o conhecimento, os fatores as vendas, né? Na região norte, nordeste, sul e sudeste. Porque que a minha loja, eu sou dono da Riachuelo, quero saber como é que o comportamento lá da Riachuelo, do Rio Grande do Sul, é diferente do Piauí. Então, eu vou ter que ter fonte de dados. Adquirir dados. Depois eu vou fazer uma coleta de dados. Vou fazer uma coleta de dados. Então, eu adquiro os dados. Esses dados são coletados. Desses dados, eu vou pegar o que é útil. Tá vendo o terceiro passo lá, gente? Ó, limpar dados. Porque, às vezes, eu vou pegar esses dados e transformar em informação. Aí eu vou construir um modelo em cima disso. Vou construir um modelo. Então, como eu faço para aumentar as vendas na região norte e nordeste? Então, vou criar um modelo. Esse modelo de dados. E esse modelo eu distribuo para se fazer uma nova análise de dados. Faço o modelo e faço a análise de dados. Consegui fazer a análise de dados. Aí, dentro dessas análises de dados, é dado o resultado. Eu vou apresentar esses resultados através de um dashboard, através de um software. Aí eu vou analisar os resultados. Queremos algo a mais. Aí que acabo redefinindo o problema. Ele é um ciclo, é um processo. Que ele não se acaba. Ele é um ciclo. Por isso que eu coloquei o ciclo de vida da ciência de dados. O ciclo de vida. São pontos cruciais. Estamos utilizando. Pontos cruciais. Para você conseguir entender esses pontos. Certo? Esses pontos são cruciais. Depois desses pontos, nós estamos trabalhando Deu para entender?
Beleza? Tranquilo? Então, gente, são pontos importantes. Então, vamos lá. Então, essa gestão de dados, professor. Ciência dos dados. Nós temos aqui o planejamento, a coleta. Nós temos que assegurar que aquela informação ela é verídica. Que tipo de ferramentas que se utilizou. O que é o plano de gestão de dados. Como devo organizar esses dados. O que são metadados. Como eu mantenho meus dados que eu tenho que descrever, eu tenho que preservar, eu tenho que descobrir, integrar, analisar de novo, planejar, coletar, assegurar, descrever, preservar, segundo o professor Dr. Pedro Luiz Correia, ele nos trouxe esse modelo de gestão de dados. Como fazer para visualizar e analisar os dados, que ferramentas eu posso utilizar, que outros dados existem, como eu preservo meus dados. Gente, quem tem dados hoje tem tudo. Deu para entender, André? Ou não? Deu para entender o que eu estou explicando aqui para vocês? Qual a importância da ciência de dados? Conseguiram? Então, eu preciso planejar, coletar, assegurar, descrever quais são os dados. Preciso preservar como eu mantenho os meus dados. Eu preciso preservar os meus dados. O que os outros dados existem? Que ferramentas eu vou utilizar isso a integrar? Como posso visualizar e analisar os dados? Então, meus queridos, existe uma confusão em relação à diferença entre business inteligente e ciências de dados. É bem interessante relacionar, gente, a ciência de dados com business inteligente. Apesar de ambos possuir características comuns, mas ele não é a mesma coisa. Os focos são totalmente diferentes. Então, se eu me formar em analista de business inteligente e cientista de dados, qual a diferença? Qual a diferença? Qual a diferença? Por exemplo, a área do analista de business inteligente, o foco dele é fazer relatórios. QPIs, tendências, processo, estático, corporativo, fonte de dados, data house, bancos transacionais, qualidade de dados alta, modelo, esquema de dados bem definido, transformação pouco ou nenhuma. Análise, ela pode ser descritiva ou retrospectiva. A pergunta para entender como é o analista, o que aconteceu? Então ele vai analisar. Por que as vendas estão baixas? O que aconteceu? Ele já faz uma análise, ele faz um relatório. Ele trabalha com o que já aconteceu. Ele já tem os dados. Por exemplo, eu tenho um relatório de vendas. Estão baixos do ano de 2019, 2020, 2021, 2022. Eu vou fazer uma análise desses dados para saber o que aconteceu. Já o cientista de dados, não. O que pode acontecer? Ele faz uma predição, algo futuro. Ele transforma, ele é algo preditivo, prescritivo. Então ele usa Big Data, dados não estruturados, bancos transacionais, linguagem de programação, dados gerados em tempo real, esquema de dados definido.
Então ele faz. Então é interessante quando vocês tiver confuso em BIOS inteligente, é isso. BIOS inteligente trabalha com essa maneira. Faz análise de dados. Então a diferença está no método. A ciência de dados trabalha com a aplicação de metodologias científicas, como modelagem estatística e machine learning. Trabalha com isso. Então, todo mundo fala em ciência de dados. Todo mundo só fala em ciência de dados. Olha o tanto de revistas. Olha o tanto de assunto, gente, dos tempos para cá. Se você olhar aí, olha o tanto de assunto que trabalha com este assunto. Vejam bem. Olha o tanto, gente. Conseguiram compreender? Então, meus queridos alunos, importante esses pontos. A revista Veja, pequenas empresas, grandes negócios falam, Cosmo, Information, a Universidade de Harvard, Review, Business Harvard, Big Data. Gente, toda a revista está, todo mundo. Então, a ciência de dados, ela está altamente relacionada com Big Data. Big Data é um momento. É um momento. Então, professor Gilvan, Big Data pode ser visto como um combustível. Duas áreas combinadas recebem o nome de Big Data Analytics. Big Data Analytics tem como intuito de aplicar na ciência de dados, processados pelo Big Data, através da utilização de métodos cada vez mais avançados. Presta atenção. Presta atenção, isso aqui é o pulo do gato, para vocês entenderem a diferença. Ó. Big Data Analytics tem o intuito de aplicar essa ciência aos dados processados pelo Big Data, através da utilização de métodos de análise cada vez mais avançada. Big Data impõe um desafio adicional à ciência de dados. Utiliza ferramentas que possibilitam o processamento de um conjunto extremamente grande de dados em tempo hábil. Ou seja, quanto às soluções clássicas não são efetivadas, é necessário lançar mão das metodologias e ferramentas específicas para lidar com o problema. Essa aplicação gera uma série de benefícios, como decisões mais assertivas e previsões de futuros cenários que serão mencionados anteriormente. Então, gente, o Big Data é uma aplicação computacional da ciência de dados, que tem como objetivo analisar e extrair de maneira sistemática as informações de grandes volumes de conjunto de dados, para os quais as técnicas computacionais tradicionais não são adequadas. O desafio da gestão de dados são classificados em 5 Vs, que é o volume, a velocidade, a variedade, veracidade e o valor. 5 vezes do Big Data. Repito, volume, veracidade, variedade, veracidade e valor. Volume, o que significa? Segundo os dados, o volume de dados criado nos últimos anos é maior do que a quantidade produzida em toda a história da humanidade. A produção de dados, gente, dobra a cada 2 anos. É a previsão que ainda neste ano seja gerado 350 zettabytes de dados. Ou seja, gente, 35 trilhões de gigabytes de informações, de dados. Se você sabe o que significa isso, gente, 35 trilhões de gigabytes. Ou seja, nós temos aí 350 zettabytes de dados gerados em cada 2 em 2 anos. E agora não são apenas humanos que geram essas informações. Praticamente qualquer objeto conectado à internet está abastecendo o Big Data. Ou seja, quanto mais desenvolvida for a inteligência artificial e a internet das coisas, mais dados serão criados. Quer dizer que a máquina também pode gerar dados? Pode.
não só o ser humano que ele está acessando. Não é só os seres humanos que estão gerando informações. As máquinas também geram informações. A inteligência artificial e a internet das coisas. Então, gente, depois do volume, nós temos velocidade. Quando falamos no uso estratégico de Big Data, pode-se afirmar que a velocidade é até mais importante do que o volume em determinadas situações. Isto porque ela é a força que rege a vantagem competitiva. Além disso, pode ser mais interessante ter uma quantidade um pouco menor de dados em tempo real do que uma enorme quantidade, que só poderá ser disponibilizada para uso depois de um tempo considerável. Mas é claro, cada vez mais vemos soluções para o problema do timing correto de captação, organização e análise de dados. Existem plataformas que são automatizadas, meus queridos. Elas utilizam a mineração de dados, que é chamado data mining, para capturar somente dados estratégicos. A mineração é isso. É só buscar dados relevantes, reais, de acordo com a natureza do negócio. Por exemplo, o Instagram, ela utiliza o data mining, que é a mineração de dados. Quando, por exemplo, quando eu quero utilizar o Instagram para poder captar clientes. Por exemplo, eu tenho um salão de beleza e quero turbinar a questão da minha propaganda. Eu quero turbinar, professor. Como é que eu faço? Quero turbinar as coisas. Então, quero turbinar. Então, de que forma eu posso turbinar, professor? Então, nós podemos utilizar todas essas questões. Podemos utilizar todas essas questões que são prováveis. Deu para entender? Ou não, meus queridos? Então, você pode utilizar essas informações. Então, meus queridos, conseguiram compreender até aqui? Ou não? Conseguiram compreender, entender esses pontos? Qual é a importância desses pontos para vocês conseguirem? Ou não? Dúvidas? Ou não, meus queridos? Conseguiram entender, compreender a importância desses pontos? Tranquilo, né? Então, tem mineração de dados, nós já vimos. Variedade, professor, 5 vezes do Big Data. Os dados provêm de diversas fontes, redes sociais, aplicativos, e-mails, GPS, cookies, internet das coisas, banco de dados públicos, revendedores autorizados. O que significa que eles não seguem os mesmos padrões e nem fornecem o mesmo tipo de informação. Assim, torna a tarefa de compilação e organização de dados bastante desafiadora. E assim como o volume, a variedade de fontes de dados só tende a aumentar com o avanço da tecnologia, mas assim com a velocidade já existem ferramentas que são capazes de lidar com a heterogeneidade de dados e conseguem processar, agrupar de forma coerente. A veracidade é outro assunto, tem sido uma pauta recorrente, especialmente nos últimos meses, com tantos os dados disponíveis. A melhor forma para garantir a veracidade
é contratar uma empresa que seja comprometida com a veracidade das informações, que esteja de acordo com a Lei Geral de Banco de Dados e a Lei Geral de Proteção. Então, segue algumas estratégias para lidar com fake news. A gente tem cuidado com esses fake news, com dados não verídicos, que pode atrapalhar na sua análise. Monitore notícias e publicações sobre sua marca. Seja transparente, seja orientado por dados, determine a fonte das desinformações, tenha um centro de informações, certo? Então, cuidado, gente. A veracidade são uma pauta muito importante dentro do Big Data. Valor, chegamos finalmente ao valor. O último e mais importante. O entende transformar um verdadeiro tsunami de informações em dados que efetivamente pode ser utilizado no negócio. Ou seja, do nada adianta ter acesso a um volume maciço de dados se você não puder gerar valor. Ou seja, gente, não adianta eu ter muitos dados e eu não saber utilizar esses dados de forma correta. De forma correta. Deu para entender, meus queridos alunos? Deu para entender que pontos são esses importantes para a gente conseguir compreender e entender? Então, gente, são pontos cruciais que eu estou colocando aqui para vocês para a questão de agregação do valor, certo? Tranquilo? Há alguma dúvida sobre os 5 vezes? Ela não se separa, tá, gente? Não se separa. Então, os 5 vezes, resumo dos 5 vezes, ele está aqui, ó. Volume, variedade, veracidade, velocidade vai gerar valor. Então, volume é o primeiro, grande volume de informações gerado diariamente. A agilidade em que os dados são identificados, interpretados e utilizados. Variedade, diversidade de informações, veracidade, consistência, ou seja, fugir do tal de fake news. Valor, resultado da combinação dos 4. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Vai gerar valor. O que é isso? A combinação dos 4 anterior, que significa a rentabilidade do processo, que vai proporcionar. Então, meus queridos, causas que tornam os dados complexos. Tamanho, a estrutura, a linguagem de consulta, a dispersão, a taxa de crescimento, elas tornam os dados muito mais complexos. Por isso que se faz necessário utilizar métodos, técnicas que possam facilitar na interpretação desses dados. Questões que são tratadas, etapas para a criação do Big Data. Então, eu tenho uma dispersão, tenho os dados, essas fontes. Eu tenho estrutura, extrair, transformar, atualizar esses dados. Aí eu tenho o tamanho e a taxa de crescimento, que são os dados centralizados. Eu tenho a linguagem de consulta, fazendo análise. Ou seja, gente, eu tenho a fonte de dados, ETL, centralização e análise. Certo? Então, as etapas de criação do Big Data, elas são tratadas destas formas. Eu tenho que fazer análise, consulta e trazer um relatório. Certo? Trazer um relatório nessas questões. E agora é hora de praticar algumas questões, certo? Em relação ao nosso assunto, certo? Então, meus queridos, nós vamos utilizar, é hora de praticar, sempre no finalzinho da nossa aula a gente vai praticar esses assuntos. Então, é hora e agora, meus queridos, vamos que vamos. Vamos lá para a primeira pergunta, meus queridos e amados alunos. Vamos para a nossa primeira pergunta de maneira simplória. E eu quero ver se vocês estão ligados, meus queridos de Joaquim Marques, Queimada Nova. Vamos lá. Depois da conversa de uma rede social sobre algum assunto, surgiram propagandas relacionadas exatamente ao que você estava falando.
Existe uma área do conhecimento que estuda como tratar, analisar e obter informações a partir de conjuntos de dados, nem sempre estruturados, que não são analisados por sistemas tradicionais. Ela denomina-se de quê? De data escala, data storage, data mini, big data ou data center, meus queridos. Se vocês fossem marcar, presta atenção. Vocês estão na rede social conversando com um amigo, ou aqui mesmo eu estou falando aqui de analista de dados, de ciência de dados. Tá aparecendo muita coisa aqui. Aí eu vejo a galera, né, quando eu coloco aqui, aparece várias situações, certo? Então, meus queridos, deu para entender, meus queridos? São pontos cruciais. Então vamos lá. Vamos lá. Tá aparecendo várias coisas aqui de mini curso para mim, hein? Vamos lá. Qual é a questão que foi falada aqui para vocês? Qual é? Qual que vocês colocariam, Mauro Dias? Pessoal de Joca, Marques, Queimada Nova. O que vocês colocariam aí de contexto para a gente fechar com chave de ouro? Vamos lá, gente. Poucos minutinhos para vocês responderem essas questões. Poucos minutos. Vamos lá. Eu preciso te falar de qualquer jeito. Vamos lá, meus queridos. Quero vocês, gente, de cara. Não tem o que questionar, meus queridos. Com toda certeza, é o Big Data. Big Data, ele é uma área de conhecimento que estuda, como tratar, como analisar, como obter informações a partir de conjuntos de dados nem sempre estruturados, que não são analisados por sistemas tradicionais. Quando ele fala nem sempre estruturado, é porque ele vem de diversas fontes, gente. Ele vem de diversas fontes diferentes. Então, o professor Gilvan, ele colocou aí o Big Data, ou Big Data, tá? Vamos para a segunda questão, meus queridos alunos. De uma maneira bem simples, no âmbito da ciência de dados, na definição de Big Data, se utiliza características ou atributos que alguns pesquisadores adotam como sendo 5 Vs. Porém, base necessária para o reconhecimento do Big Data é formada por 3 propriedades. Existem 5, mas as bases necessárias são 3. Letra A, valor, velocidade e volume. Valor, velocidade e volume. Variedade, velocidade e volume. Variedade, valor e volume. Velocidade, veracidade e volume. No âmbito da ciência de dados, tem 5 vezes. Só que existe a base necessária para reconhecimento do Big Data. Eu preciso ter reconhecimento para que eu possa utilizar, ou seja, 3 propriedades principais do Big Data. 3 propriedades principais do Big Data. Quais são, meus queridos? Vamos lá. Letra A, letra B
Letra C, mas professor, o senhor falou de 5. Aí todos são iguais, ó, quase iguais, ó, professor. Valor tá aqui. Valor tá aqui. Veracidade. Entendeu? Todos eles são existentes. Só que o senhor está dizendo que 3 propriedades são formadas por 3 principais. Elas são cabeças que tem que existir. Então, meus queridos alunos, é a letra C. Variedade, ela precisa existir. Variedade de dados. A velocidade e o volume. Entendeu? Velocidade. Então, lá, a letra A não pode ser, porque envolve o nome valor. Então, onde tem valor, você já eliminaria. Valor, ó, valor, valor, certo? E onde tinha veracidade, você eliminaria também, ó. Veracidade. O que tem é variedade, velocidade e volume. São os 3 propriedades principais necessárias para reconhecimento do Big Data. Esses são os principais pontos, certo? Em relação ao Big Data e Analytics, julgue o item. Nos 3 vezes, o Big Data refere-se à variedade, que está relacionado com métodos para identificar se um conjunto de dados pode ser considerado Big Data. É isso, pessoal? A variedade está relacionada a métodos para identificar se um conjunto de dados pode ser considerado Big Data. Vamos lá. Quero ouvir, quero vê-la sorrir, quero vê-la o seu corpo cantar sem parar. Vamos lá, meus amores. Preciso que vocês utilizem a cabecinha para funcionar. Então, preciso entender esses conjuntos. Vamos lá. Quero saber de vocês. Quero saber de vocês de que forma nós podemos entender este assunto. Deu para entender? Então, meus queridos, deu para entender? Então, meus queridos, são pontos cruciais. São pontos cruciais. Vamos lá. A resposta está errada. A variedade, ela não está relacionada aos métodos para identificar se o conjunto de dados pode ser considerado Big Data. A variedade, certo? Tá ok, meus queridos? Vamos para a próxima, 4ª questão, meus queridos, e penúltima, quer dizer. Sobre Big Data, sobre o business inteligente. Business inteligente. É correto afirmar que é um banco de dados que armazena dados correntes, históricos, de potencial interessante para tomar decisão. B. É uma porção menor dos dados sobre uma determinada área organizacional é restrita a um número reduzido de pessoas. C. É reconhecido como data housing ou armazém de dados, utilizado para conciliar informações. D. É reconhecido como dashboard, que é um painel de monitoração de indicadores organizacionais. Vamos lá. É um conjunto de ferramentas para consolidar e organizar os dados para auxiliar na tomada de decisões. E aí, meus queridos, o que vocês acham? Que business inteligente é um banco de dados que vai armazenar dados correntes históricos, é uma porção menor dos dados sobre uma determinada área organizacional, é reconhecido como data housing, é o armazenamento de dados, que utiliza para consolidar informações,
É reconhecido como dashboard, que é um painel de monitoramento indicativos. É um conjunto de ferramentas para consolidar e organizar os dados para auxiliar na tomada de decisão. Opa, é um conjunto de ferramentas. Então, gente, na sua percepção, o BIOS inteligente, ele utiliza um conjunto de ferramentas para consolidar e organizar dados. Por exemplo, nós temos o Power BI, que é o Power BI. O Excel mesmo também, ele serve para a gente tomar decisões. Então, aqui já aconteceu. Eu só vou pegar, fazer um relatório. Já aconteceu. Então, BIOS inteligente é porque já aconteceu. Já a ciência de dados, o que poderá acontecer? O que poderá acontecer? Tu vai gerar dados para saber o que poderá acontecer, tá? Então, nós temos o Power BI, nós também podemos utilizar aqui, meus queridos, o Excel, ó. Tá? Nós podemos utilizar aqui o Excel de uma maneira bem simples, tá? Nós podemos utilizar. Então, conseguiram compreender, né? Nós vamos para quinta e sexta, para a gente encerrar com chave de ouro. A respeito de análise de dados, BIOS inteligente, OLAP Data House, julgue o item subsequente. O processo do Power BI, do BIOS inteligente se baseia na transformação de dados em informações, depois em decisões, por fim, em ações. Meus queridos, de cara, certíssimo. Não temos o que discutir. O BIOS inteligente vai se basear na transformação de dados em informações, depois em decisões, por fim, em ações, meus queridos alunos. Enfim, ações. Então, o diretor de uma montadora, vamos para a sexta questão. O diretor de uma montadora necessita tomar uma decisão acerca da continuidade ou não de uns produtos vendidos no Brasil. Para tanto, solicitou um relatório sobre venda de carro no trimestre de 2018 por faixa de preço, região. Nesta situação, contexto de análise da informação, o relatório apresenta uma informação com toda certeza, gente. Isso aí é uma informação. Com toda certeza. Não tem como negar. Eu não vou negar por você. Então, gente, é uma questão tranquila, tá? Que vocês poderão utilizar para dentro da vida de vocês. E aqui, ó, isso aqui é uma questão magnífica de concurso, tá? Depois eu quero que vocês pesquisem. Na próxima aula eu vou trabalhar com vocês, Data House, BIOS inteligente e também chamada mineração de dados, tá? Que são gestão de negócios inteligentes e a questão da mineração de dados. Então, gente, conseguiram compreender e entender o assunto, certo? Então é tranquilo. Se liguem, sempre esteja informado das atualidades e sempre faça capacitações que possam lhe proporcionar dinheiro. Pode trazer uma estabilidade financeira. Tá bom, meus queridos? Muito obrigado. Fique com Deus. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau, meus queridos. Vamos lá, minha louca.